Boa noite, muito boa noite. Uma segunda-feira muito abençoada, uma segunda-feira maravilhosa, uma semana cheia de expectativa. E agora, mais uma live. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Opa, pera lá. Aí, já fixando. Ainda não deu. Agora sim está fixado. Não, ainda não está fixado. Deixa eu pôr aqui para a gente fixar o nosso tema de hoje. Vamos aguardar as pessoas entrando. Olha só o Naldo. Muito boa noite, Naldo. Deixa eu assinar aqui para as pessoas. Deixa eu ver agora se... Aí publicamos. Agora fixou. O palestrante Francisco, obrigada pela sua presença. Boa noite, Naldo. Você está bem, meu amigo? Não. Tudo certinho com você? Vamos ver as pessoas que estão aqui, os nossos amigos, para que eles possam realmente assistir essa live maravilhosa que eu preparei aqui para vocês. E se vocês puderem também compartilhar com pessoas que vocês gostam, pessoas que querem realmente entrar nesse caminho, nesse negócio que é muito importante, que é o segmento do conhecimento. Olha só, muito obrigada, Naldo, pelo elogio, né? Suas lives têm sido top, nossa, gratidão. A Clébia entrou, a Viviane Souza. Então, assim, muito boa noite a vocês, Viviane. Da onde que você fala, Viviane? Para eu conhecer um pouquinho de vocês. Dalila, boa noite. Dalila, a gente só se vê através das lives. Então, se vocês puderem também compartilhar um pouco, né? O Fábio, um beijo enorme para você. Tá sempre nos acompanhando, sempre prestigiando e também, né, aprendendo. Na semana passada nós tivemos a Dani Coelho, que está agora em Porto Seguro, ajudando os empreendedores daí. Olha, a Clébia de Petrolina, que foi através da Saúde e Vida. Nossa, que legal. O Leonardo, que saudade, meu amigo, seja muito bem-vindo. De vez em quando eu sei que você acompanha. A Viviane é de BH, cidade maravilhosa. A Luciana Fagundes, seja muito bem-vinda. Ana Paula Araújo, deixa eu ver. Ana Paula Ruiz. A Maria Beatriz aqui corrigindo, né? A Clébia, nossa, que amor, né? Da gente poder estar juntos. Deixa eu ver aqui, vamos convidar as pessoas para poderem também participar. Se vocês puderem, então, mandar o aviãozinho pra gente. O que acontece? Todo o conhecimento ele tem que ser compartilhado e às vezes uma palavra, uma forma como a gente fala ajuda as outras pessoas. Olha só, meu sobrinho Rafael é aí de Betim, perto de Betim, Juatuba. Um beijo grande, futuro veterinário aí, meus parabéns, cara super estudioso. A Tani, belíssimo trabalho, gente. A Tani fez um trabalho sensacional. Vocês que pretendem lançar um e-book, a Tani fez a diagramação do nosso e-book, que vai ser lançado amanhã, que é o Poder das Lives, e o sócio dela que fez toda a ilustração, fez a capa. Depois vocês vão acompanhar o trabalho maravilhoso, maravilhoso.
E em termos de conteúdo, a agência dela, eu garanto, é muito, muito boa mesmo. E ó, faz um trabalho fantástico. A Ângela, muito, fico feliz de você estar aqui, mais uma live, muito bom mesmo. Rafael, também te amo, meu sobrinho lindo. Enquanto as pessoas vão entrando, né, o Cristiano, enquanto as pessoas vão entrando, como aqui o tempo passa muito rápido, mas muito rápido mesmo. E vou contar um pouquinho do que acontece nas mentorias, né? Como vocês sabem, mais de 20 anos aí no mercado. E quando eu estou no network, eu estou no lançamento de um livro, que as pessoas, ou que alguém me apresenta e fala, Silvia, ela é mentora de palestrante, né? E geralmente as perguntas que eles me fazem é, nossa, que legal, né? Mas como que é esse negócio de ser palestrante? Existe um curso para isso? Quais são os caminhos para a gente poder trilhar, né? Então, gente, eu resolvi fazer hoje uma live comigo mesma, né? Hoje nós não temos convidados, mas amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, nós teremos convidados. Sexta-feira passada nós fechamos com chave de ouro com o palestrante que ele tocou piano pra gente. Nossa, mas foi lindo, 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 o Ari Protásio. Foi maravilhoso. Então, o que eu quero? Toda sexta-feira ser uma sexta-feira bem legal, bem divertida, bem motivacional, né? Então, voltando ao nosso assunto de hoje, a pergunta que eles falam assim, mas o que é de fato, né, ser um palestrante? E eu digo que existem duas formas de você ser palestrante, né? Todo mundo que tem habilidade, que todo mundo que fala, todo mundo que conversa, que é um encantador, né? Aquelas pessoas que reúnem multidões, esse cara ele já está dando uma palestra, ele já está falando. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de física quântica e eu estou lá no aniversário, eu estou conversando e contando sobre a física quântica, eu já estou dando palestra, né? Então isso é uma coisa natural. Você pode desenvolver mais habilidades da comunicação. Agora, ser um palestrante profissional, gente, aí a brincadeira muda de figura, né? Olha só, a Clébia, quando eu crescer, quero ser igual a você e a Dani Coelho. Minha amiga, você já está no caminho. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Você acompanhando as lives, você já está no caminho. Então, gente, quando nós queremos realmente ir para essa parte profissional, ser um palestrante profissional, ele é em qualquer outra carreira que você decida fazer. O médico, ele estuda lá 6 anos, depois ele vai, faz a especialização, depois ele continua estudando, ele morre estudando, porque as coisas vão mudando. E o palestrante é a mesma coisa. Ele também tem que estudar, ele também tem que aprender as técnicas. Cada dia mais a gente vê aí a comunicação não verbal atuando muito, a neurociência, nós vemos a psicologia positiva, a PNL, a hipnose, ou seja, um monte de ferramentas que nós precisamos aprender. E olhe só uma coisa, uma informação. Aqui no Brasil, que existe essa coisa de palestrante como profissão. O que você é? Eu sou um palestrante, eu vivo de dar palestra. Então a profissão dele é ser palestrante. Nos outros lugares do mundo, você é... Então, por exemplo, eu sou uma médica. Então eu sou uma médica. O que é a sua profissão? O que você é? Eu sou uma médica e também eu palestro sobre o tema de saúde, prevenção de saúde. Eu sou um advogado que eu falo sobre a utilização correta da internet. Só no Brasil que existe a profissão palestrante. Olha só. Então a gente tem essa vantagem, né? E uma pergunta que eles me fazem, mas é possível ser um palestrante profissional? Sim. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Mas não é no passe de mágica. Aliás, eu digo que hoje em dia está cheio de mágicos. Os mágicos que prometem, né, coisas assim absurdas, surreais. Não, gente. Você pode sim se tornar um palestrante profissional, mas vai ter que suar muito, vai ter que trabalhar muito, como em qualquer outra profissão.
Quando você se torna médico, existem milhões de médicos. E para você começar a ter destaque, a ter clientela, você tem que trabalhar, tem que mostrar resultado. Então, se for a sua paixão, aí que eu digo que vai aonde que a gente divide o menino do homem, né? Se você quiser ser palestrante somente pelo status, somente pelo dinheiro, eu te garanto, meu querido, não vai nessa porque não cola. Não vai, você não vai ganhar dinheiro e você não vai permanecer dentro dessa profissão. Porque uma coisa, eu digo é o seguinte, uma coisa é você chegar ao topo, a outra coisa é você permanecer no topo. Então, nós vimos aí palestrantes renomados com 20, 30 anos que estão no topo. Isso que é difícil. Você pega uma Leila Navarro, que é palestrante há 25 anos, e é uma das palestrantes mais contratadas. Você pega o professor Marins, que foi, né, um dos primórdios, um dos primeiros a entrar nesse mercado, e ele está lá, dando palestras, se reinventando, dando palestras online, né? Então, se essa for a sua paixão, se essa for a sua missão de vida, se você fala, eu não posso morrer com todo o conteúdo que eu tenho, eu preciso ajudar as pessoas, então, se for realmente a sua missão de vida, ajudar o outro, a compartilhar conhecimento, a alavancar a vida das pessoas, pode ter certeza que você está no caminho certo, porque a consequência disso vai ser o dinheiro. Agora, falar assim, olha, venha ser palestrante, porque você vai dar 4 palestras no mês. Cada palestra você vai cobrar 5 mil reais, ou seja, você vai ganhar 20 mil reais. Mentira, gente. Não é assim. Não é assim. Isso daí é ilusão, isso daí é falso, isso daí é uma historinha que estão te contando, né? Por quê? No futuro, quando você for um cara profissional, que é isso que a gente vai falar, como que a gente faz para se tornar um profissional, depois de muito trabalho, depois de muita labuta, é que você sim vai poder dar 4 palestras, 5 palestras, 18 palestras. Aí sim você pode ser um profissional que vive de palestras, né? Uma outra coisa que eles falam assim, mas então quer dizer que eu posso monetizar a minha paixão? Lógico, você pode sim monetizar a sua paixão, desde que esteja dentro daquilo que é a sua verdade, porque existe muito mito, né? Muita história, muitas mentiras, muitas coisas que as pessoas falam e que não é bem assim. Então tem cara que acabou de sair de um curso, olha só, a cara tá dizendo, é preciso ter muito pé no chão, tem que estar com os 2 pés no chão, entendeu? Não tem essa historinha que eles contam desse conto de fadas, não é assim. Então você vai ser monetizado sim, como em qualquer outra profissão, mas com muita seriedade, com muito comprometimento, com muito estudo e outra, com muito investimento. Você vai ter que investir muito em você, muito em conhecimento, para que você faça cursos e você tenha todas as ferramentas ao seu dispor, mas também você vai ter que investir muito em notoriedade. Então, não é assim, né? Do dia para a noite que você se torna realmente um palestrante, né? E aí a gente fala assim, tá bom, então por onde começar? Como que a gente faz para a gente começar a se profissionalizar, a realmente... Olha só, Carla, esse mundo não é só glamour, não. Vai ter viagens. Uma vez eu fui dar uma palestra lá no Conrad, em Ponta del Este, e aí foram me receber com uma limousine. Nossa Senhora, foi a primeira vez que eu andei de limousine. Mas antes disso, meu filho, eu já fui pro Acre. Eu já andei assim de balsa, de carro, de avião. Já fiquei o dia inteiro pulando de avião para avião. Então, também tem muita relação também aí no meio, né? Então, o que é preciso para ser realmente um palestrante profissional? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que quando você vai por esse caminho, você já se torna um empreendedor. Porque acima de tudo, você vai estar empreendendo, você está abrindo uma empresa sua, né? Então, hoje, eu tenho a minha empresa, que é a Silvia Patriani. E dentro dessa empresa, eu preciso ter colaboradores,
Então eu tenho a pessoa que é do marketing, eu tenho a pessoa que recebe os contatos, que cuida da minha agenda, que cuida do controle financeiro, né? Então eu tenho que ter colaboradores. Eu tenho que ter um marketing, eu tenho que ter lá a pessoa que vai cuidar do meu marketing, que vai fazer as minhas campanhas no digital. Eu tenho lá a Tani para fazer a minha comunicação, para fazer os e-books, né? Fazer diagramação, fazer toda essa parte. Então você tem que ter marketing, você tem que ter vendas. Tem alguém, no caso, lá dentro da Patriane, que é a Cristina que está aqui. Saudade de você, viu, menina? A Cristina cuida não só das minhas vendas, de me vender quando há demanda, né? Vem demanda, ela me vende, como também todos os palestrantes que fazem mentoria comigo vão para o banco da Patriane. Então nós temos lá 160 palestrantes que a gente está, que o mercado pode, né, contratar gente, que nos procura através da Patriane Palestrante. Você tem que ter o produto, porque você também tem que ter um livro, você tem que ter um e-book, você tem que ter o seu infoproduto. Então, tua empresa tem que ter produto também. A tua palestra é um produto, a tua palestra online é um produto. Então, você também tem que ter produtos. Você também tem que ter o seu valor, o seu cachê. Então, como que você adequa o seu cachê? Como que você começa com esse cachê? O que cobrar? Então as pessoas ficam muito em dúvidas. Eu vou começar e logo no início, até quanto eu posso cobrar? Então, antes da pandemia, gente, era uma outra realidade. Depois dessa pandemia, a gente ainda vai ver como que o mercado se comporta. Antes, um palestrante iniciante ficava entre 3.500 e 5.000, mais ou menos assim. Depois aí já vem a linha divisória, que aí já estão os palestrantes já profissionais que têm notoriedade, que aí vai 10, 15, 20, 25 e os de 60 mil, né? Então, você também tem que ter. E, principalmente, o que você tem que ter? Recursos financeiros. Porque aí você vai ter que fazer um site. Nossa, mas eu não tenho dinheiro. Pô, então como que o cliente vai te encontrar, ver o teu trabalho? Você precisa fazer um vídeo bem legal, um vídeo das suas palestras, um vídeo institucional. Pô, eu não tenho dinheiro. Então é uma empresa, você também tem que ter recursos, né, para poder investir. E outra coisa também que você tem que ter é parceiros. Então você tem que ter muito network, muita conexão. Eu não sei se vocês lembram da palestra que foi com a Patrícia Meireles, que nós falamos muito de conexão. A conexão, gente, é aquela que gera valor, são conexões verdadeiras. Então você tem que se conectar com as outras pessoas, até parcerias com os palestrantes você pode fazer. Olha, eu fui numa empresa e agora eles precisam de um cara de vendas. Então, fulano, vou te indicar lá, mas você já foi em outros clientes, então também me indica. Ou vamos fazer um evento em parceria. Então também tem, né, que fazer essas parcerias estratégicas. E além disso, isso eu estou te falando do seu lado empreendedor, mas você vai ter que ter muita disciplina. Gente, disciplina. O Ari, não sei se todos aqui assistiram, como eu disse, a palestra na sexta-feira, ele fez a palestra dele para ele mesmo mais de 300 vezes. Você sabe o que é acordar e passar a tua palestra, 1 hora de palestra para você mesmo, falando. Gente, é disciplina, é fazer o que tem que ser feito. Você tem que ter muito foco, então não começa a tirar. Agora eu vou falar de liderança, agora eu vou falar de inteligência emocional, agora que está na crise eu vou falar de empreendedorismo. Não é que você pode até dominar esse assunto, mas foca naquele teu trabalho. Você quer ser um especialista no quê? Né? No que você quer que seja a sua referência? Você tem que ter muita persistência, porque em tudo, em todas as profissões, é muita persistência. Você cai, né? Você levanta, você cai, você levanta. Então tem que ser a história do bambu, né? Você tem que ter persistência, você tem que ter resiliência. A resiliência que é igual ao bambu, né? Parece que vai quebrar e volta, né? Então olha aqui, ó, eu assisti a live e achei linda a história dele. Ele é fantástico.
a Luciane, tudo aquilo lá é realmente o Ari. É aquela pessoa, aquele ser humano encantador. E quem não assistiu, gente, tá lá no feed, foi a palestra de sexta-feira, ele entrou cantando. Outra coisa também, gente, que vocês têm que ter é o talento, né? Quando o pessoal vem fazer mentoria comigo, eu falo assim, eu brinco com eles, eu falo, ó, o negócio é o seguinte, 50% é minha parte, que é a minha experiência e que é os meus anos, né, de fazendo a coisa acontecer. Agora, os teus 50% você tem que fazer, né? Olha só a Martinha, ô Martinha, muita saudade de você. Muita saudade. A Cristina aqui, um mentorado exemplar. É verdade. O Ari, ponta firme. Foi um mentorado maravilhoso. Então, gente, você tem que ter realmente muita disciplina, muito foco, muita determinação e resiliência. É isso daí. A gente tem que ir lá fazer de novo. Vai, faz. Né? A gente não pode desanimar mesmo. E aí, então a gente vai para uma outra parte, que é, então, já que você já tem essa estrutura, que você sabe que você vai ter que ter essa estrutura, que você vai ter que ter essas competências, o que você tem que ter? O teu produto, que é a tua palestra. A sua palestra, ela tem que ser a coisa mais impactante. É aquela palestra que faz com que as pessoas caiam ficha, que tenham insight, e que no final dela, ele tenha um motivo para ele agir. Sabe, ele fala, poxa vida, agora eu entendi porque que eu estou perdendo tempo na minha vida. Ou, agora eu entendi por que eu sou um líder assim e não estou tendo resultado. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então é aquela palestra muito bem montada. Não é uma palestra cheia de retalhos que as pessoas vão colando, ó. Pô, eu fui assistir o Alfredo Rocha, eu peguei aqui um pedacinho do Alfredo Rocha. Nossa, aquele cara da caverna, ele contou uma história, então eu também vou contar uma história meio parecida. E aí você vê o roteiro dele, faz lembrar outras palestras. Não, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. Então você tem que ter tudo isso daí, essa habilidade, esse talento, para fazer um roteiro que tenha consistência, que realmente seja profundo, que a pessoa que está te ouvindo fala assim, ah não, esse cara tem autoridade, o que ele está falando é correto, faz sentido, então que tenha realmente consistência, que você tenha originalidade, volto a falar, nada de copiar nada de ninguém. Se por acaso, em algum momento da sua palestra, você lê um livro, ou mesmo que você assistiu uma palestra, e aí você pode dar um exemplo e falar, gente, é igual o professor Marins ele fala, né? E citar que é o professor Marins e citar aquele pedaço que ele falou, porque faz sentido com o que você está falando. Quer dizer, não é uma teoria só sua, é uma teoria que dá certo, que outras pessoas já usaram. Como diz o escritor, olha gente, se vocês forem ler tal livro, você vai ver que isso daqui é um contexto, que ele é realmente viável. Então você tem que ter originalidade. A forma como você conta o seu roteiro, ele tem que ter um storytelling, ele tem que ser recheado de histórias, porque as pessoas não vão lembrar, olha, para você ser um palestrante, você tem que ter você tem que passar por 5 etapas, né? A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Se for falar só tecnicamente, as pessoas elas acabam lembrando uma coisa ou outra. Agora, se você conta essas 5 etapas, mas com uma história, com um case, com algo que realmente aconteceu, as pessoas elas vão lembrar da sua palestra. Eu já assisti a palestra do Alfredo Rocha, acho que mais de 40 vezes na vida. E é uma das palestras que eu lembro de cabo a rabo, porque eu vou lembrando das histórias que ele vai contando. E as histórias estão ligadas a uma técnica, né? Ele tem um que é de qualidade total. Então a gente lembra tudo a palestra dele, porque foi através do storytelling. Outra coisa que a gente vê, que é muito importante, é que nós temos que usar a persuasão lógica. Então,
porque quando você está contando alguma coisa, você tem que ter dados, você tem que provar. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu sou uma médica, uma médica de regime, ai, como chama? Oh, meu Deus, como? Não é nutricionista, não. Endócrino. Opa! Uma endócrino, né? E eu vou falar assim, gente, eu tô dando uma palestra numa escola para as mães e eu falo assim, olha, hoje a obesidade infantil está crescendo a cada dia que passa. Está crescendo de que forma? Então você tem que ter ali a persuasão lógica para eles entenderem. Olha, de 10 crianças, nos últimos 2 anos, de 10 crianças, 8 são obesas. Você tem que colocar a estatística de onde você tirou, fazer comparações para eles entenderem. Então isso daí faz parte de um roteiro. Você colocar as metáforas, você colocar o storytelling, você colocar a persuasão lógica. E principalmente tem roteiros que eles têm um começo conturbado, depois ali no meio a pessoa fica perdida, vai e volta, e o fechamento, olha só, um dado muito importante para vocês. 70% das palestras que eu assisto, mais ou menos, eu estou sendo generosa, tá? Mais ou menos uns 70% das palestras que eu assisto não tem fechamento. O cara não faz o fechamento. Não é aquela coisa de você falar, de você encerrar o assunto, de você dar um motivo para eles agirem, fazer a motivação final, entendeu? Eles simplesmente falam, então tá, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, eu agradeço e que vocês tenham uma boa noite, e termina a palestra. Gente, o final de uma palestra, ele é a coisa mais importante, porque é ali que você vai te dar a chancela, ali que as pessoas vão te aplaudir, é ali que elas vão falar, poxa, que palestra maravilhosa. Então isso é muito importante. O envolvimento durante a preparação, a música que você coloca para entrar, a música que você coloca para sair, para você fazer esse fechamento, para você dar a sua mensagem final, é muito importante. Então o seu roteiro, gente, ali é o seu produto, ali seria o catálogo do seu produto. Você olhou ali e você fala, nossa, que coisa mais linda. Que coisa, né? E funciona, que coisa boa, eu quero de novo ouvir essa pessoa. Então isso que faz parte para você ser realmente um palestrante profissional. E aí também alguns me perguntam, tá bom, Silvia, mas me dá aí algumas dicas, né? Do que eu preciso então para fazer um roteiro, para eu ter minha palestra, assim, para eu começar, né, a me ambientar, a ver se é mesmo isso que eu quero, se eu consigo, né? Então, primeira coisa, você tem que ter as habilidades da comunicação, que eu já, algum tempo atrás, eu falei como ser um bom comunicador. Então, também tem no IGTV, também tem lá essa palestra, essa live, né? Então, uma forma simples de você fazer esse planejamento dessa tua palestra, são 5 perguntinhas que ela te ajuda você a estruturar, que é, qual que é realmente o objetivo da sua apresentação? Então, por exemplo, eu fui convidado para ir no sindicato do comércio, na associação comercial, para falar com os empresários sobre como reagir perante esse momento que nós estamos vivendo, esse momento ainda paralisante, né? E então eu tenho que saber, então o objetivo da minha palestra, eu não vou falar de outras coisas. Eu não vou falar sobre liderança, eu não vou falar sobre digital, não, eu vou falar de como como os empresários, eu como empresária, né, estou me sentindo, o que eu estou fazendo diferente para passar essa crise. É isso que eu vou falar. Então você já tem o direcionamento. E você não pode sair desse roteiro, senão vira uma salada de fruta, né? Outra coisa
Então, para quem se destina? Essa palestra, né, que eu vou dar se destina a empresários. Então, o teu vocabulário, os teus cases, as suas histórias, vai ter que ser para quem é empresário e não para quem é funcionário. Então, os exemplos têm que ser adequados. Outra coisa, quanto tempo eu tenho? Por quê? Às vezes você se prepara para uma palestra de 50 minutos e o dirigente fala assim, você só tem apenas meia hora. E aí? Aí você faz o quê? Você corta a palestra na hora? Não dá. Então você já tem que saber o tempo que você tem para você poder adequar o tempo, o tema, né? Adequar o quanto de tempo você vai fazer essa apresentação. E a outra coisa, qual é então o nome da sua apresentação para que ela chame a atenção? Né? Qual que é o título dessa tua palestra para ver se ela traz, se ela retém a curiosidade das pessoas. E a outra coisa que eu preciso saber é se eu tenho pleno domínio sobre o assunto que eu vou falar. Tem alguma coisa aqui que eu estou perdido? Será que aconteceu alguma coisa no empreendedorismo nesses dias que veio, alguma história que veio mudar? Para eu poder ser realmente congruente e estar atualizado na minha informação. Então essas 5 perguntinhas, ela já te ajuda a você parar para pensar para fazer uma apresentação, tá? E dicas que eu vou dar importantes para vocês de então dividir esse tempo. Então vamos lá. Se sua apresentação, que eles te deram um tempo, é de 50 minutos, né? O que você vai fazer? Mais ou menos os 5 primeiros minutos você vai fazer a sua apresentação, onde você passa a sua autoridade, aonde você fala sobre o assunto, o que é que você vai falar, então como estão os empresários nesse momento, as angústias, então você vai falar o tema que você vai abordar e você vai dar o início, então também tem como você iniciar, tem várias formas de você começar com uma pergunta, com você fazer uma reflexão. Então, mais ou menos, vai ser uns 5 minutos ali desse comecinho. Depois, os outros 40 minutos, mais ou menos, você vai passar o quê? A tua palestra, o teu conteúdo. Então, ali você vai, né, fazer todos os passos, passar a sua palestra. E depois, os outros 10 minutos, você já vai preparando para fazer a conclusão do teu conteúdo, fazer as reflexões, né, falar os tópicos que você falou, fazer realmente a conclusão e ir para o fechamento, para a sua mensagem final. Então, mais ou menos, a gente divide dessa forma. E existe também o TED, se você acha que isso daí... o Naldo está perguntando, né? Então, das 5 perguntas, né? Então, qual é o objetivo da minha apresentação? É sobre o quê? O que eu vou falar? É aquele assunto específico e não fugir dele. Qual é o objetivo da minha apresentação? Para quem se destina? Então, é para todos da empresa, é para a liderança, é só para o funcionário, é para o autônomo? Qual é o tempo que eu tenho para a gente poder não partir, né? Não passar esse tempo? Qual que é o título, né? O título atraente, como que eu vou chamar essa palestra? E se eu tenho pleno domínio sobre o assunto, se eu estou bem atualizado, se eu estou bem congruente com aquilo que vai passar. Então essas são as 5 perguntas. E se você achou que esse tempo de 50 minutos é pouco tempo, então imagina um TED, que o TED é exatamente de 18 minutos. Então imagina se começar, fazer começo, meio e fim, 18 minutos. E dá para fazer uma bela apresentação. Se vocês pegarem no YouTube o TED, né, que é o TEDx, e o TEDx é no Brasil, o TED é T de tatu, E D, né? Você vai assistir belíssimas palestras que eles pegam mesmo a inspiração e dali você fica envolvido para querer saber mais, né? E uma dica muito importante, gente, é sobre o tempo. Cuidado, né? Eu tenho uma dica que eu falo assim, ó, termine de falar antes que sua plateia pare de te ouvir.
Então é muito importante, porque tem gente que acha que falar muito, extrapolar, falar 1h30, 2 horas, ele tá mostrando que tá bacana. Não, o cérebro da gente, por isso que as aulas são de 50 minutos, 40 minutos, porque é o tempo que você tá adequado para você receber um monte de informações, porque você sabe o que você vai falar. As pessoas não sabem o que vão ouvir. Então é muita informação, muita informação, muita informação, e aquilo vai trazendo uma ansiedade na pessoa. Então, gente, fale menos, mas fale daquele assunto e não faça uma salada. E não tente ficar falando, porque aí a tua plateia vai acabar desistindo de você. Então, algumas dicas que a gente dá é o seguinte: para você, se você está dando a palestra e você fica olhando no relógio, as pessoas acabam chamando atenção, tipo, nossa, será que ele está perdido? Será que ele está atrasado? Então, eles têm que estar presos na sua fala e não aqui, né, nos outros ruídos que estão acontecendo. Então, uma dica que eu dou é o seguinte: coloca no copo, perto do copo d'água, um reloginho pequenininho. E aí, para você saber mais ou menos quanto tempo falta, vai lá, pega o copo, né? Conforme você está bebendo água, você já viu a hora. E ninguém nem está percebendo que você tá olhando a hora. Uma outra coisa é você gravar os seus slides. Então, por exemplo, quando eu estiver nesse slide que eu estou no meio da palestra, e aí eu bebi água, eu já estou sabendo que eu estou que eu já extrapolei bastante, né? Então, cuidado realmente de você ser pontual. Se te deram 40 minutos, faça em 40 minutos. Se te fizeram 50 minutos, faça em 50 minutos. E lembrando que menos é mais, tá? Uma outra dica que eu vou dar para vocês, que isso daqui é de mais de 20 anos no mercado, né? Que tudo na vida da gente, né, além do teu conteúdo, além da tua resiliência, da tua persistência, do seu conhecimento, nós precisamos ser grandes estrategistas para tudo que a gente vai fazer, né? Você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então, quais são as principais estratégias para que você possa criar notoriedade? Porque você é um palestrante, você tem uma boa palestra, um bom título, você tá bonitinho, tá redondinho, só que o mercado ainda não te conhece. E aí, como que você faz para criar essa notoriedade? Então eu vou dar aqui mais ou menos um mapa, né? Que tudo é importante, não é uma estratégia só. Falar assim, ó, faça isso que o Brasil inteiro vai saber quem você é. Não, é um pouquinho de cada coisa, mas tem que fazer todas as coisas. Então, primeira coisa, palestrante tem que ter site. Não precisa ser aquele site que Deus é pai, né? Que só falta voar, que vai para cá e muda a tela. Parece um jogo, uma coisa assim, lúdico, né? Não, ele tem que ser um site de informação. O teu site ele tem que ser vendedor. O cara tem que entrar lá e olhar e falar: nossa, esse cara é assim, olha aqui depoimento dele, olha aqui o produto, olha aqui o vídeo que ele fala da palestra dele. Tudo aquilo que o cara tiver de dúvida tá lá dentro. De uma forma simples e clara, bem objetivo. Então o teu site ele tem que ser assim, ele tem que ser seu maior vendedor. Então teu site tem que estar assim, dessa forma, tá? Outra coisa, palestrante tem que ter livro, gente. Porque livro dá autoridade. Livro vem de palestra e palestra vem de livro. E livro é moeda de troca. Quem assistiu aqui a minha palestra, ou minha live junto com o Maurício Cita, nós falamos muito de livro. E hoje em dia, existem vários recursos para você fazer um livro. Tem gente que sai como palestrante depois daquela palestra tão boa que ele transforma aquilo em livro. Por quê? Numa palestra de 50 minutos, não dá para você se aprofundar. Não dá para você ir na teoria, não dá para você ir lá no fundo da essência. Já no livro, você tem tempo, o cara tá lá, tá lendo 200 páginas, 300, tá lá. Então você é um complemento, é uma informação mais profunda do que você está dizendo. Outra coisa, tem que estar nas redes sociais mesmo, gente. Há um mar vermelho? Mas você tem que estar lá dentro. Você tem que estar lá dentro do Instagram, você tem que estar lá dentro do Facebook, tem que estar lá dentro do LinkedIn.
Ou seja, você tem que estar presente e você tem que estar e se fazer presente. É uma constância, não é fazer uma publicação um dia assim e outro daqui uma semana. Não, tem que ser recorrente, tem que ser constante, você tem que estar lá dentro das redes sociais. Outra coisa, gente, vídeo. O vídeo ele é 5 vezes, ele dá mais efeito do que você pegar um texto, fazer um artigo enorme e aí você publicar. Ok, algumas pessoas vão ler até o final e vão gostar e vão comentar, sim. Mas se você fizer um vídeo que você coloca lá no Instagram e hospeda ele também no YouTube, que aqui ele vê o título, que ele vê um pouquinho, ele pega a essência e aí ele gostou, ele vai para o YouTube e lá ele vê toda a forma de pensar, a tua expressividade, a tua inteligência. Então, vídeo, gente, você tem que estar no Instagram e você tem que estar no YouTube. Senão as pessoas quando vão te procurar, quero um palestrante assim, assim, deixa eu ver como ele é a palestra dele no YouTube. Todo mundo vai pro YouTube, todo mundo vai lá no Instagram para ver o que você faz, né? Vai ter que fazer muita palestra gratuita, sim. Quanto mais você é visto, mais oportunidade você vai ter. Às vezes, eu já tive palestrante meu que foi dar uma palestra numa faculdade, na parte que as pessoas eram de RH. E lá tinha uma pessoa que era do RH da M-Officer. E aí quando foi feita a convenção, a menina falou, não, eu quero aquele palestrante. De uma palestra gratuita, ele foi dar a palestra no final de ano. Ou você faz uma palestra numa associação, o empresário de lá quer levar você. Então, a palestra gratuita, ela tem que ter, é lógico, relação, né? Tem que estar ligada àquilo que você faz. Uma outra coisa, os artigos, como eu disse, eles são importantes, são. Então, fazer os artigos. Propaganda impulsionada, tem que fazer, meu querido. Aquele vídeo que é legal, que você está falando uma coisa que não está chovendo no molhado, que é uma coisa interessante, você fez um vídeo legal, você vai ter que impulsionar. Vai ter que pagar, vai ter que impulsionar para as pessoas poderem te conhecer, para começar a seguir você no Instagram, né? Então você tem que estar lá presente. Outra coisa que você tem que participar dos eventos abertos. Hoje está cada vez mais difícil, porque os promotores de eventos, né, estão fazendo cada vez menos, mas toda a possibilidade que você tiver de participar de um grande evento, beleza, também é a tua vitrine. Lá você vai poder vender seu livro. Esse livro pode ser dado para alguém que depois venha te contratar. Tem cidades de interior, não São Paulo, que é muito difícil, né, as grandes capitais, mas que você pode fazer rádio, participar de um programa de rádio, que você pode aparecer no jornal da cidade, na TV daquela cidade. Então, o que eu digo assim, são várias coisas, sabe? Sabe aquele negócio, você vai fazendo, toda a energia vai girando e vai acontecendo, vai gerando ação. Assessoria de imprensa. Cuidado com a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa ela tem que ter, só que no momento certo. Se você pega e contrata uma assessoria de imprensa logo no início que você se tornou um palestrante profissional, mas você não tem livro, o teu site ainda tá meia boca, vai no teu Instagram, tá assim, tá raso. Aí a assessoria de imprensa vai fazer o quê? Vai mostrar para o mercado que você é meia boca? Então primeiro você tem que fazer a lição de casa. Quando tudo tiver redondinho, quando tudo tiver, esse cara é bom, esse cara tem que estar na minha empresa, aí sim a assessoria vai te alavancar. Se não, sabe do tiro que sai pela culatra? É isso que acontece. E outra forma também de te dar notoriedade é os infoprodutos. Então os e-books, isso daí vai se espalhando. E você tem aí duas formas. Você pode fazer o e-book pago, que você coloca um valor pequeno, mas esse valor vai ser revertido em você anunciar e divulgar o seu trabalho, ou você pode realmente fazer ele gratuito para gerar engajamento, para trazer as pessoas para as lives, para trazer para o teu Instagram, para trazer para o teu site, né? Então essas daí são todas as principais estratégias para que você possa realmente construir aí
de ser um palestrante profissional. É muita estratégia, é muito trabalho, é muita ação, é muito olhar no futuro, ver o que está acontecendo e ver de que forma que você pode fazer diferente, né? Então, meus amigos, é lógico que nessa live a gente deu uma focada nessa questão de quem realmente quer ser um profissional de palestra, quem quer levar isso a sério, quem quer ser, né, uma pessoa que tenha notoriedade, que tenha sim esse mercado, porque o mercado do conhecimento ele nunca vai deixar de existir. Nós precisamos de pessoas boas, né? E agora eu queria deixar esse espaço, esse tempo, né, para que vocês possam fazer perguntas, para que eu possa, né, tirar dúvidas, ajudar naquilo que talvez eu não tenha, quer dizer, que eu não falei muita coisa, eu não falei, porque eu ficaria aqui dias e dias, né? Mas no que eu puder ajudar, então esse é o momento de você poder tirar aqui as suas dúvidas e o que eu puder te ajudar, né? Deixa eu ver, quem gostaria de fazer perguntas? Olha, o Péricles está aqui, palestrante maravilhoso de Natal. A Cássia amando a live. A Bárbara, apaixonada pelo seu trabalho. Gratidão, minha amiga, pode ter certeza que essa é minha missão. Deixa eu pegar aqui. Silvia, fala um pouco como funciona a sua mentoria. É individual ou em grupo? Cássia, a minha mentoria ela é individual. Só que o que eu faço? Você entrando no meu site, você tem lá o telefone nosso. Então, lá a gente conversa primeiro com a pessoa que tem interesse. Por quê? Porque cada um está no momento. Então, quando essa pessoa conversa comigo, aí eu vejo de que modo que eu posso ajudá-la. Tem pessoas que ainda querem ser palestrante, mas ainda tem timidez, ainda não tem a comunicação, então a gente começa com um trabalho de base. Tem gente que já está no mercado há 10 anos e não conseguiu, né, aquela notoriedade, então a gente só faz estratégias de notoriedade. Então é uma coisa que ela é individual, mas que eu tenho que conversar, eu tenho que entender qual vai ser a minha forma de ajudar aquela pessoa. Tá? Então, lá no meu site, ou mandar um direct aí, com certeza a gente conversa. O Naldo, excelente dicas, né? Como fazer para ter uma consultoria com a mestra? O João Kleber, o João Kleber ou João Klepper? Já tinha me indicado, tenho que vender a casa e o carro para pagar, é pagável pelos mortais. O Naldo, Noaldo, meu amigo, não, você não vai nem ter que vender um rim, tá? Você tem 2, mas você não precisa vender não, tá? A gente trabalha de uma forma que, com certeza, todas as pessoas, é investimento como qualquer profissão, né? Mas você não vai ter que vender o rim, não. Então, lá tem no meu site, que é Silvia Patriani, né? Ou no Instagram, mandando um oi, que a gente passa o WhatsApp, e é aquilo que eu falo. Eu tenho que conversar com a pessoa para ver que estágio que ela está, para que eu possa orientá-lo. Então, cada trabalho, é lógico, se você vai pegar desde o zero até se tornar um palestrante, são mais tempo, dá mais ou menos uns 6 meses. Se são coisas mais pontuais de estratégia, aí são 3 meses. Então, cada tempo é um valor, tá? Deixa eu pegar mais aqui. Já sou palestrante. Como escolher uma boa agência de palestrante? Amiga, eu vou te contar uma coisa. Amiga, você não escolhe a agência. É a agência que te escolhe. O que acontece? A agência, ela é uma empresa como todas as outras. Ela vive de lucro. Então, o que eles fazem? Eles vendem o que é Coca-Cola. Então, por exemplo, uma Nestlé, eu tenho eu tenho muitas empresas de bancos de palestrante. Então, vamos supor, a Nestlé liga lá para Sandra Pascoal, que é uma das melhores agências de bancos de palestrante.
Aí ela fala, eu preciso de uma pessoa que fala de criatividade. É muito fácil ela indicar o Murilo Gun, porque ela não tem que explicar quem é Murilo Gun, entendeu? Então ela dá um Murilo Gun da vida que custa 60 mil e vai dar um outro cara que é conhecido de criatividade que tá lá os seus 25 mil. Por quê? Porque ela vai vender aquilo que não dá trabalho, aquilo que sabe que é certo, que o mercado conhece, que o cara tem notoriedade. Então, o palestrante que ele é iniciante, assim, que eu digo iniciante, assim, que ainda não tem esse sobrenome ainda, não tem esse nome no mercado, é difícil para eles trabalharem, porque eles vão ter que explicar, vai ter que mandar vídeo, vai ter que mandar depoimento, vai ter que falar que o cara dá retorno. Então, eles, como é negócio e vive de negócio, eles vão sempre nos mesmos. Então, não é banco de palestrante que te escolhe. É você que tem que bater na porta deles e falar, assiste minha palestra, acredite em mim, né? E aí sim, você tem que convencê-los. Mas, o que acontece? Você também não precisa deles. Assim, você não vai deixar de ser palestrante porque eles não te aceitaram. Você faz a sua estratégia, lembra? A rede social, o teu site, desce o porrete em live, faz a notoriedade através de link patrocinado, faz o seu caminho, faz parcerias, né? Nem todo mundo veio através de um banco de palestrantes. Em toda a minha carreira, eu peguei na mão e lancei, acreditei, né, sem o cara ser nada, em 6 palestrantes. 6. E se tornaram best-seller, aí se tornaram os caras mais famosos. Mas de 160, 6 eu acreditei. Os outros foram através de trabalho, tá? Então, não se preocupe muito com banco de palestrante não, minha filha. Quando você for famosa, todos eles vão correr atrás de você. O Rick Chester, o cara vendia água na praia. Você acha que se ele batesse num banco da Sandra Pascoal e falasse assim, Sandra, olha, eu quero ser palestrante, quero falar de motivação. Não é ela, desculpa gente, não é a Sandra Pascoal. Eu tô te falando, os bancos são empresas. Se você bater na Polo Palestra, o Denis iria falar a mesma coisa, né? A Ana iria falar a mesma coisa, né? Quem é você na fila do pão? Me explica. Então, só que o Rick Chester, ele foi lá. Você sabia que o Rick Chester não foi o primeiro vídeo que ele fez, o da água, que ele bombou. Antes disso, ele já tinha feito milhares de vídeos. Milhares. Ele já estava lá, ele já estava trabalhando, ele não estava nem aí com a torcida. E aí o vídeo da água, aquele lá, caiu nas mãos da pessoa certa. Entendeu? Então faça o seu trabalho. Você tem aí o roteiro aí para que você possa se desenvolver, né? Quem mais, meus amigos, querem fazer perguntas? Aqui, Carla, como fazer um vídeo para apresentar o seu trabalho em época de pandemia? Olha, minha amiga, não é um vídeo. Um vídeo é que nem uma mandorinha, não faz verão. Você tem que fazer muitos vídeos, você tem que fazer uma sequência. Então, por exemplo, se você faz uma palestra, você fala do quê? Eu falo sobre neurovendas. Então, o que acontece? Você tem que fazer de trás para frente. Então, o que é importante? Olha, gente, hoje eu quero dar uma dica para vocês de um livro muito maravilhoso que ele fala de venda à mente, não ao cliente. Por quê? Hoje a mente do cliente funciona assim, 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 assim. Só que ela, valeu a dica? Tá. Aí depois você faz um outro vídeo. Gente, hoje, vendedor tirador de pedido não funciona mais. Hoje, o que o pessoal tem que ter? Tem que ser assim, 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 assim. Então, você tem que fazer uma sequência de vídeos que vem reforçar a tua autoridade sobre aquele assunto. Não é só um único vídeo, é vários. É uma maratona, é muito conteúdo, muito conteúdo. A Cássia, Silvia, na sua experiência, todos conseguem? Eu tenho muita experiência extrovertida e tenho receio de me expor. Minha amiga, se você
se você quer uma coisa, ninguém te segura. Ninguém te segura, mas você vai ter que ter consciência que você vai ter que trabalhar sim. Olha o exemplo que eu dei do Rick Chester. Um cara, eu não sei nem a escolaridade dele. Nem a escolaridade dele eu sei. Um cara que vendia água na praia. E o ano passado, ele não tinha agenda e o cachê dele era 25 mil. Todo mundo pode, desde que você acredita, desde que você estude, desde que você se prepare. E se preparar, não para aquele sonhinho bonitinho da fada madrinha, não. É se preparar para trabalhar. Trabalhar dá trabalho, né? E o medo de se expor, quanto mais segura você tiver, quanto mais conhecimento você tiver, ninguém, é sua experiência. E aí você fala o que você vive. Por isso que você tem que saber o assunto que você queira. A Luciane. Silvia, eu quero me tornar um palestrante, quero contar a minha história de superação. Como conseguir? Você tem dois caminhos. Você pode procurar um mentor para te ajudar a construir, para fazer a caminhada, pegar na sua mão e fazer a caminhada. E você pode sim, através de livros, de literaturas, através de erro e acertos, você também vai chegar. Só que você, é lógico, demora um pouco mais de tempo. Porque você vai testar o que dá certo, dessa vez errei, isso daqui foi. Ou um caminho mais seguro e mais rápido, que seria através de uma mentoria. A Carla falou, entendi sobre os vídeos, mas minha pergunta é sobre o vídeo de apresentação do meu trabalho. Tipo, kit mídia de apresentação e seu institucional. Ah, tá. Aí, no caso do institucional, aí tem que ser planejado. Aí é uma outra forma, é como que as pessoas, como que você prende atenção. Aí é uma coisa meio que não é um show, é uma outra palavra, mas é uma coisa que cria impacto, é uma coisa que é bonito de você ver, que passa profissionalismo. Aí tem que ter um storytelling. Não dá para você fazer, tem que contar uma história. Ele tem que estar amarrado numa história, tá? Oratório, coberta de razão, já fiz mais de 200 palestras sem agência, conquista via redes sociais. Meu amigo, é isso daí. Tem gente que fica esperando os bancos de palestrante, deixa pra lá. Quando você for famosa, eles vão correr atrás de você. Né? Quando você for famoso, vão correr atrás de você. Aí é a sua vez, mas a gente tem que fazer o nosso arroz com feijão. Deixa eu só ver aqui o meu horário. Falta 2 minutos. Olha só, como passa rápido, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu só colocar aqui. Gente, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Amanhã nós teremos o palestrante muito, mas muito de uma sabedoria, de uma simplicidade muito grande. Ele se chama Siddhartha. E nós vamos falar sobre o marketing de relacionamento. Então ele vai dar dicas maravilhosas, que faz parte também, né, desse aqui, ó. Você ensina como fazer storytelling? Com certeza. Dentro da mentoria é a parte mais profunda, a parte que a gente demora mais. A gente usa todas as formas de roteiro para fazer o storytelling, tá? E então amanhã nós temos o Siddhartha às 18h30 falando desse marketing de relacionamento. Essa semana o bicho vai pegar, vai ter muita gente boa. E eu quero o seguinte, gente, tem o meu direct aí. Se surgiu alguma dúvida, se você caiu algum insight e fala, será que é por aí que eu vou? Me chama, gente. Fala assim, Silvia, me ajuda. E eu vou ter o maior prazer, independente, gente, de qualquer coisa que a gente está para ajudar as pessoas. A minha missão é levar conhecimento às pessoas. E você, sendo bom, você vai me ajudar nesse caminho, tá? Então, olha, se ficar dúvidas, manda um direct. Tem o meu site. Acompanhe lá no IGTV as outras lives, que são muito, muito legais. E amanhã, então, às 18h30, com o nosso amigo Siddhartha, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e gratidão pelo carinho de vocês.